Oi, oi, boa tarde, gente. Estamos de volta. Sexta-feira, sextou, né, gente? Graças a Deus vencemos mais uma semana. É muito bom estar aqui com vocês, esses momentos que a gente passa juntos aqui. Nossa, pra mim é assim maravilhoso. Queria te convidar para participar também com a gente, fazermos esses momentos juntos. Convide mais alguns amigos para participar dessa live com a gente. Deixe os seus comentários. Os seus comentários são muito importantes para a gente se conhecer melhor, para a gente fazer esses momentos juntos. Então sejam todos bem-vindos. Sou muito grata pela oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Estamos aqui durante essa semana quase toda juntos, né? Falamos muito sobre não se apegar àquelas coisas que nos apagam, que apagam o nosso brilho, que apagam a nossa forma de ser, nossa forma de viver, que nos atrapalham. Então, não se apegue ao que te apaga. Se livre desses fardos que você carrega. É possível se livrar desses fardos. Eu posso falar para você que é possível porque eu tive essa experiência. Me livrei de muitos fardos que eu carregava há muitos anos, muito tempo. E muitas coisas eu não tinha noção da influência que ela tinha na minha vida. Muitas coisas do passado, coisas da infância. Eu não tinha ideia do que elas significavam na minha vida. E quando eu consegui trabalhar, quando eu ressignifiquei essas coisas, nossa, foi assim, foram resultados incríveis de crescimento, de liberdade, de tranquilidade. Então eu te aconselho, vamos ressignificar, vamos constelar, vamos fazer uma terapia, porque é incrível. Aonde você pode ir, aonde você pode chegar através da terapia. Então, eu sou Elaine, sou terapeuta, também sou psicanalista e também trabalho com coach. Então, te convido a fazer um processo de coach comigo. Não sei qual é a sua demanda, não sei o que você precisa, mas vamos trabalhar juntos. Então, aquilo que você precisa, eu vou estar segurando na sua mão, vou estar te ajudando para que você possa caminhar de forma mais leve, de forma mais segura. Então, vamos lá. Não se apegue ao que te apaga. Então, essa semana nós falamos um pouquinho da autoestima. É que a autoestima ela está relacionada diretamente ao nosso cérebro, não é isso? Está diretamente relacionada ao nosso hipocampo. Então, pessoas com baixa autoestima, elas possuem um hipocampo menor. Falamos sobre a dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo nosso prazer. Então, tudo aquilo que nós fazemos na vida que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos recompensa, que nos satisfaz, tudo isso responsável é a dopamina, é esse neurotransmissor. E também nós temos a serotonina, que quando nós temos ali um baixo grau de serotonina, a gente pode desenvolver uma depressão. Depressão também tem muito a ver com causas do passado, com mágoas, com raiva, com rancor. Então, tudo isso está interligado. Então, a serotonina em baixos níveis no seu organismo, ele vai permitir que você possa desenvolver a depressão. Então, a melatonina ela é responsável pelo seu sono, para você ter um sono tranquilo. Então, é muito importante que você tenha equilibrado esses neurotransmissores, a distribuição dela no seu corpo, para que você possa ter uma saúde maravilhosa. E falamos também sobre carência, né? Carência, algo
que quem nunca, né? A verdade é essa, quem nunca teve aquele momento de carência, quem nunca se sentiu carente, quem nunca se sentiu sozinho, precisando de um abraço, precisando de um colo. E isso faz parte do ser humano. O ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano foi criado para viver em grupo, para viver em família. Então, quando isso não acontece, nós nos sentimos sozinhos. Mas o ruim da carência é o que você faz com ela. É o excesso da carência na sua vida. Isso atrapalha muito o seu desenvolvimento. 28% da população diz nunca ter recebido carinho na vida. E 21% da população diz que nunca deu carinho. Então, qual o motivo disso? Qual as origens disso? As origens estão na infância. Porque nós, quando crianças, nós somos um livro aberto, um livro limpo, sem nada escrito. Então, as nossas vivências, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, isso que vai fazer com que a gente seja o adulto que a gente é hoje. Então, tudo que a gente faz hoje, tudo não, né? A grande maioria das coisas que a gente vivencia hoje, das coisas que a gente pratica hoje, a origem está lá na nossa infância. Tudo passa pela nossa infância. Ali que a gente aprendeu a conduzir a nossa vida. Só que muitos traumas, muitas feridas infantis, elas estão lá dentro guardadas. E a gente não tem noção, porque muitas coisas foram lançadas no nosso inconsciente. E quando está no nosso inconsciente, elas continuam agindo na nossa vida, mas a gente muitas das vezes não tem a noção de como aquilo age na nossa vida. Então é assim que muitas vezes acontece. Os nossos traumas infantis, a criança que recebe um excesso de atenção. Na vida adulta, ela vai se sentir muito carente quando ela não receber essa atenção. O excesso atrapalha, mas a falta também prejudica. Então, pessoas que tiveram falta de amor, falta de atenção na infância, então são pessoas que se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, se sentem ansiosas. Então, tudo isso tem refletido na nossa vida hoje. Só que, muitas das vezes, a gente precisa fazer um trabalho de volta, um trabalho de resgate desta criança interior, para que a gente possa entender como nós funcionamos hoje, por que nós funcionamos dessa forma. Mas é preciso fazermos esse resgate dessa criança interior. Trabalhar essas dores dessa criança, fazer um acolhimento desta criança, para que possamos ter a nossa vida reestruturada, ressignificada. Então a gente vai ter uma vida livre, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, mais leve, quando nós trabalhamos essas demandas do passado. Então a carência, ela tem muitas coisas que envolvem a carência. Muitos fatores que envolvem essa carência. A submissão extrema, muitas das vezes, está relacionada com a carência. O medo de desagradar está relacionado com a carência. Medo, não, eu tenho que fazer tudo para agradar, porque se eu não agradar, aquela pessoa não vai gostar mais de mim. Não, eu tenho que fazer tudo que o meu marido quer, porque senão ele vai ficar magoado, ele vai ficar chateado, ele vai me abandonar porque eu não agradei ele. Então você vai aceitando tudo que vem sobre você por medo de perder alguém. Então você vai recebendo uma sobrecarga, você vai dizendo não para você mesmo, você vai abrindo mão das coisas que você gosta, você vai rejeitando as coisas que você gosta para que você possa agradar o outro. Então a sua felicidade está condicionada àquilo que o outro te dá. Então se você não tem o outro na sua vida, você não consegue ser feliz, porque você colocou a responsabilidade todinha no ombro dos outros. Então é isso que acontece. Então as pessoas carentes, muitas vezes elas são tidas como pessoas pegajosas, pessoas chatas.
que muitas pessoas não conseguem se relacionar por causa desse vazio que tem dentro delas, por causa desse buraco que tem dentro delas. Então são pessoas que não têm muitas perspectivas de vida, tem aquele sentimento de inferioridade, eu sempre sou menor, eu sempre sou o pior, sempre triste, sempre cabisbaixo, sente a necessidade de chamar atenção. Então isso é resultado da carência, resultado desse vazio que a gente tem muitas das vezes dentro da gente. Então, tem pessoas que gostam de beijar, gostam de abraçar, só que é preciso respeitar o limite do outro. Só que a carência, ela vai fazer com que a gente seja um pouco pegajoso e nem todo mundo gosta disso. Nem todo mundo gosta de ficar beijando o tempo todo, abraçando o tempo todo. Então, cada um é de uma forma diferente. Então, é preciso que você se conheça para que você possa entender como que você funciona. E de acordo com como você funciona, você vai compreender também como o outro funciona. Então, as suas qualidades vão se encaixar. Ei, meu amor, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Ótimo. Então, a carência muitas das vezes ela também vem a nos cegar. Ela nos cega, porque elas nos fazem que a gente se apegue demais a alguém. E às vezes esse apego faz a gente forçar uma relação que muitas das vezes já chegou ao fim. Então, por causa desse apego, a gente vai ali aceitando qualquer coisa, empurrando com a barriga relações, não só relações afetivas, mas relações de amizades também, isso acontece. Então a gente vai aceitando tudo para que a gente não possa perder alguém. Então você perde o seu valor para se submeter a tudo que o outro determina que você faça. Então isso é você estar cego pela carência. Ei, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então, quando você se sentir carente, qual é a melhor opção? É você ocupar o seu tempo. Ocupar a sua mente com coisas que você gosta de fazer. Ocupar a sua mente estudando, se conhecendo, saindo de casa. Ou se você gosta de ficar em casa, você vê um filme bacana, você ouvir uma música que você gosta. Então é você preencher esses espaços que estão vazios. Então, isso tudo não adianta, tudo passa pelo autoconhecimento. É aquilo que nós falamos ontem. Tudo passa pelo pensar, sentir e agir. Você pensa, então você vai sentir aquilo ali. De acordo com o que você sente, você age. Só que se a sua serotonina está baixa, se você está negativo, se você está triste, então você vai agir de forma negativa. Então, mas agora, se você estiver alegre, sorridente, tipo sextou, né? Amanhã é sabadou, né? Então, depende de como que você olha a vida. O que significa sexta-feira para você? É um motivo de alegria porque amanhã você vai estar em casa com a família, você vai para o shopping, você vai fazer churrasco. O que é sexta-feira para você? Para muitas pessoas, sexta-feira é motivo de tristeza. Para muitas mulheres, sexta-feira é motivo de tristeza, porque elas se encontram num relacionamento em que na sexta-feira esse marido sai de casa e só volta no domingo. Então, qual o significado que a sexta-feira tem para você? É solidão? É tristeza? Sexta-feira muitas das vezes é dia de que as pessoas se sentem muito sozinhas, porque elas não têm companhia para sair. Não tem ninguém, volta para casa, não tem ninguém esperando. Porque mora sozinho, por causa da pandemia, a família está longe. Então, qual o significado que é para você sexta-feira, sextou? O que você atribui a isso? Isso é bom ou ruim? Isso te ajuda ou te atrapalha? Então, quando a gente começa a entender como isso funciona na vida da gente, a gente consegue poder dosar
A gente consegue direcionar as nossas energias para o lugar certo. Daniele, seja bem-vinda. Então é preciso você se compreender. É preciso você confiar em você mesma, sua autoconfiança. Você precisa confiar na sua capacidade. Você precisa confiar que você é capaz de fazer, que você é capaz de realizar, que você é capaz de se amar. O amor próprio, ele é como uma construção. Ele vai passar por um processo de construção. Você vai construí-lo no seu dia a dia, o seu amor próprio. Então não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, porque todos os dias, é como se todos os dias você colocasse um tijolinho. Então ali você vai construindo o seu amor próprio, você vai elevando sua autoconfiança, sua autoaceitação. Você precisa se aceitar como você é, como você está. Você não é derrotado, você é vencedora, você é um vencedor. Só que muitas das vezes também, não só a carência, mas a autoestima está associado à culpa. Muitas culpas a gente carrega ao longo da nossa vida. Culpa por muitas coisas. E muitas dessas culpas não têm a ver com a gente, tem a ver com o outro. Que a gente toma essa culpa como se fosse nossa. Então, é muito comum quando a gente perde um ente querido, quando a gente sente remorso. O que é remorso? O que é culpa? Você sabe a diferença de culpa e remorso? As pessoas costumam colocar também no mesmo pacote, né? Culpa e remorso. Então, a culpa é diferente do remorso. Por quê? O remorso, ele está caracterizado pelo arrependimento. Então você sente aquele remorso, você sente aquela tristeza. Por exemplo, quando parte alguém que você ama, então ali muitas das vezes na beira do caixão você vê aquelas pessoas se lamentando, aquelas pessoas falando palavras bonitas que não foram ditas em vida. Ah, eu podia ter feito mais, eu podia ter falado mais. O que é isso? Isso é culpa ou é remorso? Se você, a partir desse episódio, se a partir desse trauma, dessa tragédia na sua vida, se você se arrepende das coisas que você não praticou e você começa a tomar uma nova postura na sua vida, isso é remorso. Você partir daquele momento de dor e ressignificar a sua vida. Mas a partir do momento que você não assume sua responsabilidade, e você assume aquele ressentimento, aquela dor, aquilo que não passa, isso é culpa. Eu podia ter feito e não fiz. E você não vive o luto, se culpando por coisas que poderiam ter sido ditas e não foram ditas. O sentimento de culpa, na verdade, ele vai começar na sua infância. E na vida adulta ele vai se perpetuando de acordo com as suas vivências. Então ele vai começar ali na sua infância, através das relações que você tem com seus pais, com os adultos. Porque muitas das vezes os adultos nos fazem, quando somos crianças, nos sentimos culpados, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, ele fala, você tem que se sentir vergonha, você tem que se sentir culpado, você tem que se sentir triste por isso que você fez. Então ali a gente já começa a desenvolver esses sentimentos. Gente, eu só tô olhando pra lá porque tem minha calopsita tá ali fora, tá bom? Então a gente começa ali por volta dos 7 anos de idade, a gente começa já a entender, já a carregar essas culpas. Então muita cobrança sobre a criança. E ela não consegue dar conta daquilo ali, então ela começa a se sentir culpada. Ela começa a se sentir vergonha de estar da sua nudez ali. Quando ela começa a crescer, ela começa a sentir vergonha. E às vezes o adulto força ela a fazer o que ela não quer. Às vezes na escola ela é envergonhada porque ela tirou nota baixa. Aí o pai vai lá, briga, esperneia, briga com o professor por causa daquilo. Então muitas das vezes a atitude dos adultos desenvolve a vergonha na criança. Então, isso aí ela vai carregar para a vida adulta.
Isso vai ter sérios reflexos na vida adulta, porque é o jeito que ela aprendeu a lidar com aquilo ali. Então aquilo ali na vida adulta se transforma em culpa, porque quando ela não conseguir dar conta daquilo ali, ela vai carregar. Não deu certo, a culpa é minha. Não deu certo porque eu não sou capaz. Não deu certo porque eu não consigo. Então ali ele começa a dar esses significados para a vida dele. Rodrigues, seja bem-vindo. Então, esse sentimento de culpa vai tornando a criança ansiosa. Dependendo do grau, vai tornando a criança depressiva. Tudo isso influencia. Só que, muitas das vezes, é a única forma que ela tem para lidar com tudo aquilo, para dar conta de tudo aquilo. E ela vai crescendo com aquele sentimento. E ela não sabe como se livrar daquilo. Mas para ela é certo ser ansioso. Para ela é certo ser ansiosa. Para ela é certo carregar esses sentimentos de que eu não consigo, eu não sou capaz. Porque eu fui muito cobrado na infância. Eu não consegui dar conta e mesmo assim a culpa era minha. Eu tinha dificuldade em matemática, eu reprovei um ano. A culpa é minha, porque eu fui burra, não aprendi. Quantas das vezes a criança foi chamada de burra na infância, foi chamada de jumenta, sei lá o quê, coisas negativas, que ela acabou tomando para si aquilo ali, e hoje na vida adulta ela não é chamada de burra, mas ela carrega aquele sentimento dentro dela. Então quando ela, por exemplo, no trabalho, ela foi chamada a atenção no trabalho, ela carrega aquele sentimento. Claro que ele vai me chamar a atenção, claro que meu chefe vai me chamar a atenção. Eu sou burro, eu não sei fazer nada direito. Mas isso começou lá atrás, só que você não se deu conta. Então, você se sentir culpado não vai corrigir os seus erros. Você se sentir culpado, muitas das vezes, é como se você estivesse se autopunindo. Então, a autopunição também não resolve sua vida. Você cometeu um erro porque você não tinha maturidade suficiente para entender que aquilo ia dar errado. Só que isso gera um sentimento de não merecimento. Aí você vai crescendo com aquele sentimento de que eu não mereço, eu preciso pagar pelos meus erros. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Você já conheceu alguém assim? Que tudo que ela faz de errado, ela fala assim, não, eu tô pagando pelos meus erros. Não, hoje eu tenho um casamento abusivo, hoje eu apanho, hoje eu sou humilhada, é porque eu estou pagando pelos meus erros. E são pessoas que vivem pagando a vida toda, tudo que dá errado na vida dela. Eu conheço uma pessoa que ela é assim. E ela tem uma depressão muito grande. Ela tem um sentimento, uma baixa autoestima muito grande. Então, tudo que ela faz que deu errado, principalmente em relacionamentos, não, eu estou pagando pelo meu erro. E é uma pessoa que passa a vida inteira pagando por coisas que ela nem comprou. Fica ali pagando, pagando, pagando. E aquela vida pesada e sempre chorando, e sempre triste, sempre se lamentando. Não consegue olhar a vida com leveza, não consegue olhar a vida com alegria. Nada é alegre na vida dessa pessoa, porque ela acha que ela não merece ser feliz. Ela acha que ela não merece conquistar nada, porque ela fez isso, aquilo de errado. Então ela tem que pagar. Só que o que eu não entendo é porque nunca acaba essa dívida. É uma vida inteira de dívida. Você vai pagando, pagando, pagando e você nunca termina a sua dívida. Por quê? Porque é uma autopunição, é uma autocobrança que você faz consigo mesmo. E você nunca resolve aquilo. Há pessoas que, acima de tudo, além de carregar essa culpa, esse sentimento de não merecimento, ela se torna agressiva. Ela se torna uma pessoa que reclama de tudo. Ela fica o tempo todo remoendo, o tempo todo jogando na cara do outro, o tempo todo acusando o outro. E como é viver desse jeito? Imagina o peso que é viver dessa forma.
Você sempre atrai coisas negativas, você sempre você não consegue se dar bem no trabalho, você não consegue parar em trabalho nenhum, porque você está carregando aquelas culpas, aquele sentimento de não merecimento. Você não consegue prosperar na vida financeira, porque você passou a vida inteira ouvindo de seus pais, quando você era criança, que dinheiro é sujo. Ah, o dinheiro é sujo. Não, meu filho, lava a mão porque o dinheiro é sujo. Ah, não, as pessoas ricas são pessoas arrogantes. Ah, não, ser rico é muito ruim, ser rico, porque pessoas ricas, ninguém chega perto delas. Pessoas ricas só podem viver com segurança. Pessoas ricas não olham para baixo. Então você vai adquirindo essas crenças limitantes que hoje te paralisam. Elas não deixam com que você tenha sucesso na sua vida, não deixam que você prospere na sua vida financeira, na sua vida profissional. Mas só que isso começou lá na sua infância. E você continua carregando isso. E às vezes você não entende porque você trabalha tanto e não consegue prosperar. Você estudou tanto e as coisas não foram para frente. E você tem aquele sentimento sempre de que eu fracassei, eu errei. Isso faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários para mim. Faz sentido para você? Samuel, seja bem-vindo. Todos vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Às vezes pode passar alguém aqui que eu não citei o nome, mas seja bem-vindo. Compartilhe essa live. Tá? Me siga, curte, compartilhe, tá bom? Então, mas quando você começa a assumir essa responsabilidade para você de que no contexto geral eu cometi um erro, eu errei em determinada situação porque eu não tive maturidade para fazer diferente. Então hoje, se eu me colocar na mesma situação, eu sei como eu devo agir, porque eu errei lá atrás e hoje eu entendo como eu devo fazer certo. Então é necessário que você assuma as suas responsabilidades nessa história. É necessário que a gente assuma as nossas responsabilidades. Mas quando a gente entra naquele nível de carência muito grande, a gente vai estar sempre dependendo do outro para fazer a gente feliz. Não, eu não sou feliz porque fulano de tal me faz sofrer, porque não sei quem me humilha, porque meu patrão me humilha. Então eu vou estar sempre jogando na conta do outro, porque eu tenho um ganho secundário em tudo isso aí. Muitas pessoas vivem se vitimizando, vivem nessa vida de que eu sou capaz de tudo. Por quê? Porque lá na verdade, lá no fundo, ela tem um ganho secundário. Porque enquanto você não assume essa responsabilidade, enquanto você joga os seus fracassos na conta do outro, você fica ali na sua zona de conforto. Você vai atraindo para você pessoas que tenham compaixão de você. Pessoas que tenham dó de você. Ah, não, tadinho, né? Vamos ajudar ele, tadinho. Que ele é uma pessoa tão sofrida. Ele é uma pessoa que precisa tanto de ajuda. Então ali você vai se vitimizando. Ali a sua zona de conforto faz com que você tenha ganhos. Porque você vai estar ganhando a atenção das pessoas. Você vai estar ganhando a misericórdia das pessoas, a pena das pessoas. E você vai ganhando. Será que isso te satisfaz? Lidiane, seja bem-vindo. Moisés, Moisés, seja bem-vindo também. Quando nós assumimos essa responsabilidade pra gente, a gente abre a possibilidade, abre oportunidades de realização. Abre oportunidades, abre uma porta para a liberdade, para conquistas, para sucesso. É um movimento que muitas vezes é doloroso. Você assumir essa responsabilidade. Isso não tem a ver com motivação. Ah, não, mas hoje eu não estou motivado. Sim, a motivação, as suas emoções, elas vão variar ao longo do percurso. Sim, mas quando você assume a sua responsabilidade, você tá desanimado, você caminha. Você tá animado, você caminha. Tá chovendo, você caminha. Mas se tem sol, você caminha.
Então, quando você assume a sua responsabilidade de mudança da sua vida, quando você decide, não, eu vou tomar rédea da minha vida, a única pessoa que pode mudar a minha vida sou eu. Então, ali você abre novos horizontes, ali você abre ali a sua vida para que coisas maravilhosas cheguem até você. Então, nosso tema de hoje é: não se apegue ao que te apaga. Então, tudo isso apaga a sua vida, apaga seu brilho. Outra coisa que apaga, que nós começamos a falar também agora, é sobre reclamação. Você conhece alguém que reclama de tudo? Que passa a vida inteira reclamando? Você conhece alguém assim? Coloca aí nos comentários para mim, sim ou não. Mas não cita nomes para não comprometer ninguém, tá bom? Então, a reclamação, ela tem um ponto de vista neurológico, porque tudo que eu faço tem consequências no meu corpo físico. A minha psique está diretamente ligada ao meu corpo físico. Então, o que acontece? No nosso cérebro, só para você entender um pouquinho dessa dinâmica, no nosso cérebro, existe ali uma coleção de sinapses, que nós chamamos de sinapses. Então, ali existe um espaço vazio, um lugar chamado ali, que é chamado de fenda sináptica. Então, o que acontece? Quando você pensa, quando você ali desenvolve qualquer tipo de pensamento, então ali você vai disparar essa sinapse, esses sinais, como vamos colocar assim, esses sinais que vai ultrapassar essa fenda de uma para outra. Então vai ultrapassar essa fenda, isso é um buraco que existe entre um e outro. Então, a partir do momento que você vai pensando, você vai diminuindo esses buracos, vamos colocar assim para você entender, que existe ali. Então, o que acontece? Então, isso é produzido em pulsos elétricos. Então, a reclamação está diretamente ligada aos seus impulsos elétricos. Por quê? Os seus pensamentos geram cargas elétricas. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, você leu uma coisa hoje que chamou sua atenção. Você está ouvindo hoje aqui sobre autoestima e você não sabia o que era autoestima, você não sabia como funcionava. Isso é, uma informação nova chegou ao seu cérebro. Aí você gostou desse assunto, você vai lá para o Google, você vai lá para os seus livros, você vai estudar mais sobre esse assunto. Então você vai aprender uma coisa mais sobre autoestima. Então ali começa um processo de repetição. Então quanto mais você estudar sobre esse assunto, mais essa informação vai se repetir no seu cérebro. Mais esses impulsos elétricos vão se intensificar no seu cérebro. Então você vai aprender através desses impulsos, através dessa conexão, dessas sinapses. Então isso está diretamente ligado à reclamação, porque aquela pessoa que vive a vida toda reclama de tudo, o cérebro dela começa a entender que aquilo é uma coisa boa. Então ela vai registrar aquilo ali. Então tudo que acontecer na vida dela vai gerar um sentimento de reclamação. Então ela vai começar a reclamar, porque o cérebro vai mandar um sinal para ela e ela entendendo que aquilo ali é bom. Então ali vai se tornar um hábito, ali vai se tornar, digamos que um estilo de vida, porque ela vai começar a fazer aquilo repetitivamente. Só que isso não é uma coisa boa, porque isso vai ter influências negativas em todas as áreas da vida da pessoa. Priscila, seja bem-vindo. Gilmara também, minha querida, sejam bem-vindas. Então ali também nós temos uma outra coisa que desperta no nosso organismo, que é o cortisol, que é mais conhecido como o hormônio do estresse. Então a função do cortisol é ajudar o seu organismo a controlar o estresse, a reduzir inflamações, a ajudar no seu sistema imune, a controlar o açúcar no seu sangue, a controlar a pressão arterial. Tudo isso está relacionado ao seu cortisol, que é o seu hormônio do estresse, né, como é mais conhecido. Então, quando você se torna uma pessoa que reclama de tudo, automaticamente você corre um sério risco de aumentar a distribuição do cortisol no seu organismo.
Isso vai trazer sérias consequências no seu organismo, principalmente no seu físico. Muitas coisas mudam dentro da gente. Os nossos pensamentos positivos, eles têm um poder magnífico na nossa mente e no nosso corpo. Por mais que isso seja uma frase que todo dia a gente escuta, eu tenho que desenvolver pensamento positivo. Só que a gente não desenvolve. A gente sempre tende a cair no negativo. A gente sempre tende a viver no negativo. Por que que a gente prefere carregar o peso? Por que que a gente sempre prefere carregar a tristeza, carregar os traumas? Se a gente se livrar de tudo isso, a vida se torna tão leve, tão maravilhosa. A vida tem coisas tão lindas, tão maravilhosas, que muitas vezes a gente abre mão disso tudo. Por que fazemos isso? Por que você faz isso? Então, existem dias na vida da gente, claro que tem, aquele dia que tudo dá errado. Que você tá saindo de casa e você derramou um café na camisa, que você enfrenta um trânsito, é um acidente que atrasou todo mundo, você chega tarde no trabalho, a diretora da escola liga falando seu filho, e você chega em casa, acabou o gás. Então há dias que parece que tudo dá errado. Tá, não vou dizer aqui que reclamar é algo impossível. Quem nunca reclamou? Mas só que a reclamação, ela não pode se tornar um hábito. Reclamar é bom, porque às vezes você desabafa, às vezes quando você reclama você se sente leve, você vai desabafar, você vai descarregar aquela raiva, você vai descarregar aquela energia negativa, claro. Só que a reclamação, ela tem que ser na sua vida como um desabafo. Ela não tem que ser na sua vida um estilo de vida para você fazer isso todos os dias, o tempo todo. Porque há pessoas que fazem a reclamação uma rotina. É o dia todo reclamando, é o tempo todo. Reclama de que não tem dinheiro, reclama de briga, reclama que não tem o pão, reclama que a comida não está do jeito que quer, e reclama que o ônibus atrasou, e que o ônibus está cheio. Reclama que a roupa não tá boa, e que o marido não passou a roupa direito, e não sei o que lá, e não passou, e não sei o que. E é tanta reclamação, é tanta coisa, né? Isso se torna um hábito destrutivo, muitas das vezes. Então as pessoas vão se desgastando, as pessoas costumam perder o emprego, ou perdem oportunidade na carreira, os amigos se afastam, ela começa a se sentir isolada, ela, em vez de tomar uma atitude, em vez de fazer algo diferente, ela prefere ficar na zona de conforto, porque muitas das vezes é a forma que ela tem de liberar a raiva que ela sente. Então ela não precisa se esforçar, porque ela, eu vou mudar pra quê, né? Eu falei, meu marido tem que aguentar mesmo, porque ele casou comigo, então ele vai ter que aguentar. Não, eu vou descontar na minha mulher mesmo, porque ela é a única pessoa que eu tenho para descontar. Eu chego em casa cansado do trabalho e vou falar na cabeça dela, porque ela passou o dia inteiro à toa em casa, então ela vai ter que me aguentar. Mas será que ela realmente passou o dia todo em casa à toa? O que é à toa para você? Porque muitas das vezes o marido pensa assim, né? A mulher fica em casa o dia inteiro à toa. O fato dela não sair para trabalhar, o fato dela não ter uma carteira assinada, o fato dela não ter um salário, muitas das vezes o homem entende que ela está à toa. Mas e a roupa que quando ele chega está lavada e passada? E a casa que quando ele chega está limpa? E a comida que ele come, muitas das vezes está prontinha, ou às vezes ele chega e a esposa está fazendo. E os filhos que muitas das vezes estão com a lição feita, estão limpinhos, cheirosinhos, roupinha passadinha. Isso é ser à toa? Você considera que a sua esposa ficou à toa o tempo todo, o dia inteiro? Muitas das vezes isso passa pela falta de reconhecimento. Às vezes também acontece o lado da mulher. O marido chega em casa e ela despeja tudo em cima dele. Ele chegou em casa, ele nem guardou a bolsa e ela despeja tudo de uma vez só. E o marido nem entende o que ela está falando.
Como é que isso funciona na sua casa? Como é que isso funciona nos seus relacionamentos? Você sabe o momento certo de falar com o seu marido, de falar com a sua esposa? Sim, mulher trabalha muito mais em casa do que fora, com certeza. Serviço de casa nunca acaba. Exatamente. Como é que funciona essa questão dentro da sua casa, no seu relacionamento, na sua família? Vocês têm o momento certo de um falar com o outro? Você tem o momento certo de dialogar com o seu companheiro, com a sua companheira? Ou você despeja tudo que vem na sua cabeça no momento da sua raiva, você sai falando tudo, você não presta atenção se você está magoando. Se você magoa, você não tem a percepção de que você magoou e você não tem coragem de pedir perdão, porque pedir perdão, pedir desculpa para você é sinônimo de se humilhar. Eu vou pedir desculpa para quê? Eu me humilhar? Ela vai pisar em cima de mim se eu humilhar, se eu pedir perdão para ela. Ela vai se achar. E ali você vai seguindo uma coisa em cima da outra nos seus relacionamentos. Então, chega um momento que alguém estoura. Chega um momento que alguém chega no limite e pede o divórcio. Ou se não pede divórcio, é aquele marido que só vive fora de casa porque não suporta viver com aquela mulher, que é o dia todo reclamando, reclama de tudo, reclama de todos. Muitas das vezes ele prefere ficar no bar bebendo com os amigos, né, do que ficar em casa com você, porque ele não suporta essa mulher controladora, ele não suporta essa mulher que manda em tudo, que tem que ser tudo do jeito dela, que às vezes ele quer falar, ela não escuta. Então, como isso funciona na sua vida? Ateliê, seja bem-vindo. Não consegui ler tudo aqui porque passou. Então, como que isso funciona na sua vida? Você se sente inseguro? Talvez você reclama muito porque você se sente muito inseguro, você tem medo. É a forma de você, muitas das vezes, é aquele escudo que você coloca. Para você não se expor, você reclama demais de coisas externas para você não expor a sua dor, para você não falar da sua dor. Você acusa com as outras pessoas para que as pessoas não vejam, não olham para você, não vejam a sua dor. Ou, de repente, isso é uma fuga. Você sabe o que isso significa para você? Você entende como isso funciona dentro de você? Então, deixa aí seu comentário. O que você acha de pessoas que reclamam demais? Outra coisa também, né? Não se apegue àquilo que te apaga. Outra coisa também que eu vejo que muitas das vezes apaga ou tenta apagar a vida da gente, muitas das vezes são as redes sociais. Então, quem sou eu para criticar as redes sociais se eu estou aqui numa live que é numa rede social? Mas eu falo no sentido de que muitas vezes você tá ali com sua rede de amigos e seus amigos começam a postar aquelas conquistas e como que você olha para aquilo? Seu amigo conquistou o carro dos sonhos, seu amigo conseguiu reformar a casa, conseguiu comprar um apartamento, ele está fazendo aquela viagem dos sonhos. Como que você lida com isso? Se ele conseguiu realizar o que ele queria e você ainda não conseguiu realizar o que você deseja. Você ainda não conseguiu. Não quer dizer que você não vai realizar o que você deseja, mas como que você lida com o sucesso do outro? Como que isso funciona dentro de você? Às vezes você faz um elogio, mas esse elogio é verdadeiro? Ou o seu elogio é um elogio com cobiça, com inveja, com vontade de estar no lugar dele, com vontade de querer ter o que ele tem? Não significa que o sonho dele é ter um carro, o seu sonho não possa ter um carro. O sonho dele é para a Europa, você também não pode sonhar em ir para a Europa. Eu não estou falando do sonho em si, mas estou falando das reações que você tem diante da conquista do outro.
Como que isso funciona dentro de você? Isso está relacionado à sua autoestima também. Ou pode acontecer também que muitas das vezes as pessoas querem ostentar nas redes sociais. Elas postam um monte de coisa que elas não têm. Sabe aquela vida de aparência? Existem os dois extremos. As pessoas postam uma família feliz, uma família realizada, mas quando chega em casa, fecha a porta, não é nada daquilo. Sabe? E você olha para aquilo ali e você fala assim, nossa, eu não tenho nada. Sabe, um exemplo assim muito comum é a gente ver aqueles, por exemplo, muitos artistas, eles postam ali carros caríssimos nos seus clipes, postam joias caríssimas nos seus clipes. E quando você olha, você tem a ilusão de que aquilo ali é sucesso. Aqueles clipes cheios de mulheres lindas, perfeitas, maravilhosas. E você, homem, olha para aquilo ali e você associa aquilo ali a sucesso. Mas será que aquilo ali tudo é dele? Será que aquela Mercedes, será que aquele Camaro, sei lá que carro é aquilo, será que aquilo é dele? Ou será que aquilo é emprestado para fazer o clipe, terminou o clipe ele devolve? Será que ele é feliz com todas aquelas mulheres? Ou será que tem um vazio muito grande dentro do coração que ele tenta preencher com todas essas coisas? E às vezes você olha para aquilo ali, você vê todas aquelas conquistas ilusórias e você fala, poxa, eu sou um fracassado, né? Porque eu não consegui isso. Eu não tenho capacidade de conquistar nada, eu trabalho e no final do mês eu não consigo nada. Só que esse conseguir nada muitas vezes está associado às suas crenças limitantes. Não é o fato de o outro ter e você não ter. Às vezes você não conseguir nada está associado ao fato de que você gasta mais do que você ganha. Por que você não tem nada? É momento de você fazer uma autoanálise do porquê das coisas na sua vida. E não olhar para os outros julgando que ele é mais capaz do que você. Porque isso te gera ansiedade, porque isso te gera sentimentos de fracasso, sentimentos de derrota. Isso vai agir na sua serotonina, que vai te deixar depressivo, vai te deixar triste, cabisbaixo. Você vai, sabe, até o seu corpo físico vai padecer. Como que funciona essas coisas? Esses dois extremos, como que isso funciona dentro de você? Como que você lida com tudo isso? Então, assim, pra gente encerrar, que nós já estamos quase no finalzinho da nossa live, eu queria te dar algumas dicas para você se livrar desses hábitos nocivos. Felipe, seja bem-vindo. Karina, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, tá bom, gente? Curte e compartilhe. Então, eu queria te dar algumas dicas para você ter uma vida diferente, para você ter uma vida melhor, para você se livrar desses hábitos negativos que estão prejudicando a sua vida. Então, para você começar, você precisa tomar consciência do que age na sua vida. É preciso você ter um esforço, mas isso é preciso ser de forma consciente. Você falar assim, não, eu sou dessa forma. Eu ajo desta forma. É você olhar para você mesmo e não se julgar. É você olhar para você mesmo e assumir e aceitar a sua verdade nua e crua. Você ter consciência de que você age dessa forma. De que você tem esses comportamentos, você assumir que você tem pensamentos negativos, que você tem pensamento de cobiça, que você tem uma baixa autoestima. Então, quando a gente toma consciência, a gente abre um caminho para a mudança. Então, o caminho da mudança, muitas vezes, vai passar pela dor. Porque muitas vezes as pessoas querem a transformação, mas não querem viver a dor do processo de transformação, porque muitas vezes dói, porque mexer com essas coisas dentro da gente
vai doer. Mas é preciso a gente ter decisão. É preciso eu decidir que eu quero mudar. E eu preciso insistir. Porque muitas das vezes o movimento de mudança vai me deixar desanimado, vai me deixar triste. Eu vou tentar querer parar, vou ficar fraco no meio do caminho. Mas se eu estiver decidido a mudar, eu vou ser diferente. Eu vou mudar. Eu vou aprender a lidar com essas situações quando elas estiverem diante de mim e vou conseguir agir de forma diferente. Eu vou parar, eu vou pensar e vou analisar. Eu posso evitar ficar nervoso? Eu posso evitar descontar minha raiva no outro? Eu posso respirar? Respira. Eu falo muito com o Kennedy, né? Às vezes ele tá meio nervoso, ó, respira. Respira. Conta até 10. O tal do contar até 10 parece que tem hora que deixa a gente mais nervoso ainda, né? Mas quando você chega no 10, você pode ver que bate uma sensação do alívio. Você sente um alívio muito grande. Respira. Desenvolva um exercício de respiração. Desenvolva a sua respiração. Desenvolva meditação. Isso vai te trazer calma. Então, você precisa entender como que suas emoções funcionam. O que te deixa mais nervoso? O que te falam que te deixa mais nervoso? É preciso você saber, não, isso me deixa nervoso. Então, você já sabendo que aquilo ali te deixa nervoso, quando aquela situação estiver diante de você, você respira. E você entende, opa, parei. Porque é isso que me deixa nervoso. Aí você para respirar. Você sai de perto se puder. Você vai tomar uma água se puder. Você se distancia momentaneamente daquilo ali para que você se acalme. E quando você se acalma, você vai ter tanto condições psíquicas como condições físicas de tomar a melhor decisão para a sua vida. De tomar uma decisão mais assertiva para você. Você assumir as suas responsabilidades dos seus erros ou você assumir as responsabilidades das consequências daquilo que você fez. Então, quando você assume as suas responsabilidades, é sinal que você é uma pessoa madura. É sinal que você cresceu, é sinal que você evoluiu. Então, isso vai te possibilitar resolver questões mal resolvidas dentro de você. Então, quando você toma consciência desses mecanismos, você está pronto para a tomada de decisão. Então, tudo vai passar pelo pensar, sentir e agir. Os seus pensamentos vão direcionar os seus sentimentos, que vão direcionar a sua ação. Então, tudo depende desses 3 pilares para você ser diferente. Agora, se você não consegue fazer isso sozinho, vamos fazer um processo de coaching juntos. Vamos fazer um processo de terapia juntos. Porque eu vou te dar ferramentas que vão te possibilitar nessas tomadas de decisões assertivas na sua vida. Ferramentas que vão te ajudar a desenvolver mecanismos que vão fazer com que você melhore a questão da ansiedade, que você desenvolva mecanismos para sair da depressão, para você descontar a sua raiva no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Então a terapia ela vai te dar esses caminhos de transformação. Aliado à terapia, uma alimentação saudável também vai trabalhar todo o seu corpo e a sua mente. Você fazer um exercício físico, então essas 3 coisas associadas, a tomada de consciência, a terapia, uma mudança de alimentação e você implementar um exercício físico, essas 4 atitudes na sua vida, elas vão mudar completamente a sua vida. Parece muita coisa. Nossa, 4 coisas ao mesmo tempo?
Mas sabe quando você dá o passo inicial, que é o você estar aqui hoje é o passo inicial, porque você está tomando consciência das coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Você tomou consciência, então você vai partir para o próximo passo. E aí você vai dando um passo de cada vez, e você vai caminhando um passo de cada vez, e todos os dias você caminha um passo. E quando você perceber, você transformou a sua vida, você transformou a sua família, você transformou o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente lá na sua igreja, o seu ambiente com os seus amigos. Você vai transformar positivamente tudo ao seu redor e você vai ver como é possível ser feliz. Como é possível mudar. Mas tome essa consciência. Então essas são as dicas que eu quero dizer para você, quero deixar para você hoje, sexta-feira. Então, quero também aproveitar para te desejar um ótimo final de semana. Que tudo que você ouviu hoje você possa refletir e a partir desse momento fazer uma tomada de decisão para sua vida de mudança. Então esse é o momento de ter o final de semana da virada, de tomar a decisão. Vou fazer uma terapia, vou mudar minha alimentação, vou fazer um exercício físico e vou ser feliz. Isso só depende de você. Por mais que você tenha pessoas te incentivando, mas mudar só depende de você. É você que tem que começar. E quem estiver ao seu redor vai caminhar junto com você nesse processo. Porque você vai influenciar outras pessoas que vão estar te seguindo, que vão estar caminhando junto com você. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, como ele mudou. Nossa, como ele está diferente. Até o semblante dele mudou. E eu quero mudar também. Então, existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que querem ver essa transformação na sua vida. Então, você pode mudar tudo isso. Só depende de você, porque você pode. Você é capaz de fazer isso. Então, gente, chegamos ao fim da nossa live, da nossa semana. Então, muita gratidão por você estar aqui hoje, tá bom? E compartilhe essa live com mais alguém, com mais pessoas que você queira que também tome essa consciência. Então, vamos fazer um processo de coach juntos. Estou aqui, eu me comprometo com você a te ajudar nesse processo, segurar na sua mão, a fazer uma mentoria com você, a te acompanhar nesse processo. Vamos fazer um processo juntos. Você tem vida, você tem saúde, então vamos aproveitar, porque o tempo está passando, a vida está seguindo e a gente não pode ficar para trás, tá bom? Então, semana que vem nós estamos de volta. Então, vou estar postando um novo tema. Convido você a estar aqui semana que vem de novo. Convidar mais pessoas para estar aqui. Te desejo um ótimo final de semana. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus te guarde, tá bom? E que você seja muito feliz, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.